Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Comunicadores Extraordinários do Básico ao Avançado. Aqui eu compartilho conhecimentos, estratégias e saberes para você se tornar um comunicador de alta performance. E também te ensino ferramentas modernas para você alcançar resultados extraordinários na área de comunicação em um curto período de tempo, mesmo que você seja um iniciante no assunto. E se esse é o seu primeiro contato aqui, eu sou a Lucimari, eu sou educadora, empresária e há mais de 28 anos eu ajudo as pessoas a se tornarem comunicadores de alta performance, reconhecidos em suas profissões. Quero aproveitar e te fazer um pedido super especial. Se você ainda não é inscrito no canal, clique para se inscrever e clique nas notificações para você sempre ser avisado de conteúdos atualizados no canal. E deixe o seu like para o YouTube saber que este é um conteúdo diferenciado para mostrar para mais pessoas como você. E o tema de hoje é técnica infalível para ser criativo e encantar as pessoas. Para você ser criativo e diferenciado na forma como você se comunica, para você poder compartilhar o seu conhecimento, você precisa, na verdade, fazer o mesmo, só que de forma diferente. Quando você passa a ser criativo na forma como você compartilha o conhecimento, você alcança mais facilmente o seu público-alvo. Você consegue fazer com que eles se conectem com você, eles fiquem motivados e muito interessados, porque isso desperta o interesse, faz sentido para eles uma comunicação diferente, que sai do padrão, que seja criativo. Existem várias técnicas e abordagens que você pode usar e que faz com que o teu público, os seus aprendizes, os ouvintes, eles estejam atentos e conectados com você de forma criativa. Quando você comunica com criatividade, quando você compartilha com criatividade esse conhecimento, você vai perceber que o teu público-alvo, ele fica o tempo todo querendo saber mais, tentando entender o que você quer realmente passar de conteúdo, que esse conteúdo é importante e faz sentido para eles. Então, às vezes, a gente pensa que é só passar o conteúdo e tudo bem, mas não. Quanto mais criativo, diferente, até divertido for a forma que você transmite o conhecimento para os seus aprendizes, para o seu cliente ou para o seu público-alvo, seja os estudantes, os mentorados, os treinadores, basta que você seja um pouco diferente, criativo em você entregar este conteúdo que é rico, mas pensado assim, a gente diz até pensado fora da caixa. Quando você consegue transmitir todo esse conhecimento totalmente diferenciado, pensado fora da caixa, você alcança resultados que você nem acredita que alcançaria. Você mesmo passa a se sentir mais motivado. Você vai pensando em criar estratégias na hora de transmitir esse conhecimento e é muito encantador. O seu público-alvo, o teu cliente, os estudantes, os ouvintes, eles ficam encantados. Essa é a palavra que a gente utiliza para dizer que a gente está conseguindo passar esse conhecimento de forma diferenciada, ser criativo e encantar o seu público-alvo com o conhecimento que você está transmitindo. Na verdade, não é exatamente com o conhecimento, mas é a forma com que você está transmitindo esse conhecimento. E o ser criativo, todo mundo nasce criativo. Até existe uma pesquisa da NASA que diz que todos nós nascemos criativos e talvez no longo do período aí do nosso crescimento, quando a gente vai, deixando a época da nossa criança e a gente chega na época do adulto, do adolescente para o adulto, a gente vai perdendo essa criatividade, mas é muito fácil de você resgatar essa criatividade. E eu vou contar aqui alguns métodos, algumas coisas que você pode fazer para que você torne a sua comunicação um pouco mais criativa. O que você pode fazer para
você ter essa comunicação mais criativa para que você encante o teu público-alvo, os seus clientes, os seus estudantes, os aprendizes que estão interessados e motivados em receber todo esse conteúdo que você já está pronto para compartilhar. Então vamos lá. Eu vou contar aqui para vocês como é que eu descobri algumas formas de entender se o meu público, os meus aprendizes, os meus estudantes, eles estavam conectados comigo ou não. Então olha só, primeiro, é importante que você entenda, observar o comportamento do seu público-alvo, dos aprendizes. Quando você observa esse comportamento, se eles estão distraídos, se eles estão prestando atenção em você, se eles estão sorrindo, se eles estão compartilhando o conhecimento junto com você, ou se eles estão apáticos, ou se eles estão anotando alguma coisa, ou se eles estão distraídos com o celular, por exemplo. Tudo isso são informações que você deve analisar primeiro para saber, para medir qual é o nível de interesse dos estudantes, dos aprendizes, do público-alvo com o teu conteúdo, com a forma que você está se comunicando. Isso é um termômetro, é um medidor. E aí, o que a gente faz? Observa. Se está muito apático, se você não está conectando, se você não está sentindo aquele prazer ali em estar compartilhando o conhecimento, porque não está havendo troca de, não só de conteúdo mesmo, mas de empatia, de estar feliz, de estar com vontade de aprender e ensinar, então esse é um termômetro. E aí você pode fazer a mesma coisa de jeitos diferentes. Então, se você explicar o conteúdo sempre ali na frente, na lousa, em pé, ou sentado na mesa do professor, ou sempre ali. Então você pode passar a caminhar na sala de aula, pensar diferente. Você pode sair e andar. E aí o que eu sempre fiz isso, andar na sala e perguntar para eles, e aí, como que tá a aula? O que que tá legal, o que não tá? O que que pode melhorar? Porque os estudantes, eles têm empatia por você. Eles vão dizer para você, pode melhorar ali. Você fica andando na sala e isso é ruim, porque aí eu tenho que ficar olhando para lá, olhando para cá. Então são feedbacks muito interessantes que te ajudam a medir se a tua aula está precisando de mais criatividade ou não. Às vezes você pode, em vez de você resolver todos os exercícios na lousa, ir passando e pedir para algum dos meninos, né, dos estudantes, ir lá na lousa em vez de você ir. Você pode sentar junto com o público. Você pode sentar ali junto com o público e fazer a palestra sentado em algum lugar ali junto do público. É interessante, muda um pouco, aí as pessoas ficam procurando, mas da onde está saindo a voz que está fazendo a palestra? Você pode, por exemplo, observar se as pessoas estão dormindo. Celular, por exemplo, você pode olhar ali se tem alguém com celular, ou você está fazendo um cálculo, ou você precisa de ajuda você cria isso na hora. Precisa de fazer um cálculo bem rápido, você fala assim, você que está aí segurando o celular, me ajuda, abre sua calculadora e me ajuda aqui a fazer um cálculo, por exemplo, e aí você vê que aquela pessoa fica um pouco meio, né, cabisbaixa, meio, nossa, é comigo? Mas aí você vai na brincadeira, vai na empatia, vai no tudo bem. E aí você percebe que as outras pessoas que estão com o celular automaticamente vão guardando o celular. E aí você traz as pessoas para você fazer atividades que são pensadas fora da caixa, mas que são importantes. Então isso tudo é importante quando você está trabalhando, quando você está querendo mesmo ter uma comunicação criativa com os seus estudantes, os seus clientes, o seu público-alvo, os ouvintes da sua palestra, seja quem for o seu público. Se você quer essa conexão, se você quer ser um comunicador de alta performance que entrega resultados extraordinários para os seus clientes, para o público-alvo, para os aprendizes, é muito importante que você entregue
um conteúdo de forma criativa, pensada fora da caixa, divertida, que conecta, que motiva e faça sentido para o teu público-alvo, para os seus aprendizes. Nós até pensamos que não basta ter o conhecimento apenas dentro de você. Não basta ter um conhecimento que está represado em você. Esse conhecimento ele precisa ser compartilhado e é por isso que você quer compartilhar esse conhecimento da melhor forma, de uma forma bem criativa, que realmente conecta. E quando a gente investe na gente, para a gente se capacitar a entender que existem formas que a gente pode aprender para deixar a aula, o evento, a palestra, o workshop, que seja o que for, de forma criativa, você vai perceber que você traz o teu público para junto de você. O público quer participar, o público quer entender como é que você consegue trabalhar tanto conteúdo de formas tão diferentes. Isso é super importante e presta atenção. Quando você se conecta com o público-alvo, quando você planeja, quando você organiza o seu evento, a tua aula, a tua mentoria, que seja o que for, independente da quantidade de pessoas, isso conecta. E quando conecta, quando a outra, né, o outro lado, o seu aprendiz, os ouvintes, o seu mentorado, o seu coach, se eles se conectam com você, eles, sabe aquela propaganda boca a boca positiva? Ela funciona e ela funciona muito bem. Então, essa propaganda boca a boca é importante você perceber que você quer. E como que você pode alcançar isso? Quando você comunica de forma criativa, diferenciada, pensada fora da caixa. Isso é bem legal e isso é muito importante, ser criativo. Aí você fala assim, nossa, mas dá para fazer algo tão criativo para transmitir conhecimento? Dá. Daí daqui a pouco eu vou contar algumas formas que eu uso de criatividade para você poder utilizar e você percebe que é possível, basta você querer. Porque se você realmente quer entregar resultados extraordinários para os seus clientes, para os seus aprendizes, para o seu público-alvo, é importante que você queira. E quando você quer, você também se motiva. Presta atenção na analogia. Imagina você ali no lugar dos estudantes. Como que você se sentiria ali, né? Que aprendizado você quer receber? Isso é muito importante. E aí quando você tem empatia pelo teu público-alvo, pelos seus aprendizes, pelos estudantes, pelos ouvintes, você percebe que você quer consumir um conteúdo, porém de forma criativa. E quando você pensa assim, você mesmo, como o comunicador que está transmitindo conhecimento, você vai em busca de alcançar, de encontrar ferramentas, métodos, abordagens que te ensinam a ser criativo na hora da comunicação. Tem várias formas de ser criativo. Tem gente que conta piada, tem gente que faz algumas atividades, tem gente que anda de lá para cá, tem gente que o tempo todo tá perguntando pro público. Tem formas diferentes de você se conectar com o teu público, com o teu cliente, com o usuário final, com os aprendizes, e a gente vai ver que é simples. Porque a criatividade, ela tá dentro da gente. A gente já nasce com a criatividade. A criatividade é algo nato. Ele tá dentro da gente. Então basta você querer e refletir e encontrar formas aí de você conseguir de verdade não só querer, mas executar. E quando você percebe, você está entregando um conteúdo de forma tão maravilhosa, que você se sente bem, você se sente com muito prazer. E isso é muito, muito, muito legal. E sabe qual é o melhor momento de você começar a aplicar a criatividade, o diferente, nas suas palestras, nas suas aulas, nas suas mentorias, no seu processo de coaching, nas suas palestras, você como professor dando aula, sabe quando? Agora, a todo momento, mesmo quando
Mesmo quando você é pai, mãe, filho, e aí você está ensinando alguma coisa para o teu público, que é, se eu sou mãe, estou ensinando para os meus filhos, se eu sou filha, posso estar ensinando para os meus pais, posso estar ensinando como irmã, posso estar ensinando em qualquer papel que eu assumo na minha vida, com o meu relacionamento. Então isso é importante, você trabalha essa comunicação o tempo todo, e tudo isso é bem bacana. Então você treina a comunicação criativa, você treina o tempo todo. Você pode, por exemplo, explicar contagens por meio dos dedos, 1, 2, 3, 4, 5, ou você pode explicar contagens usando, por exemplo, um cubo assim, né? E aí você conta aqui, ó, quantos quadradinhos tem aqui nesta face? 1, 2, 3, 4. Você pode falar assim, quantos vértices, né? Quantas pontinhas que a gente chama de vértices tem neste cubo? Aí você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São formas diferentes. Em vez de você contar escrevendo os números ali, em vez de você contar só, você pode usar algumas coisas criativas. Você pode ir andando e pegando os lápis dos alunos e olha, 1, 2, 3, 4, 5. E aí você pode brincar. Agora, gente, vocês que vão fazer a contagem, cada um levanta a mão e aí eu vou falando e o próximo vai falando o número que na sequência. Então existem formas de você brincar, tá interagindo com o teu público-alvo, com os ouvintes, os aprendizes, para que você consiga comunicar de forma criativa. Isso vem de dentro aqui da gente, essa criatividade, esse nosso eu criança. E tudo isso, o mais importante é você entender o comportamento do seu público-alvo, entender o comportamento, estudar um pouquinho sobre desenvolvimento humano, entender que as gerações estão mudando, que eles se conectam de outras formas, por exemplo, jogos. Então levar jogos, vamos pensar, que tipo de jogo que eu posso fazer para tornar a aula criativa, inovadora? E jogos de tabuleiro, baralho, por que não? Por que não baralho? Eu fiz toda uma tese de doutorado com vários jogos de lógica, cubos poliédricos mágicos, cubos que são diferentes. Eu vou daqui a pouco pegar aqui algum cubo aqui para vocês verem que é diferente. E você vai percebendo que é possível você usar comunicações de forma diferente. Por exemplo, estou trabalhando cores primárias. Olha, eu tenho aqui um cubo que eu trabalho cores primárias. Eu tenho aqui o vermelho, o amarelo e o azul. Olha aqui, ó, meus ímãs aqui, tá vendo? Olha, amarelo, vermelho, azul, que são as cores primárias. Eu posso usar o que você tiver à mão. Posso usar os livros, olha, tá vendo? Os livros, olha, eu tenho o vermelho, tenho o amarelo, tenho aqui o azul, tenho esse outro joguinho de lógica aqui, olha, amarelo, vermelho, azul, e posso com essas com o que você identificar, usa a criatividade e trabalha aí uma forma diferente de se comunicar. E tudo isso é possível, tudo isso é mais fácil do que parece. E assim, quando você entende, e aí quando você quer, né? Você quer entender o teu público-alvo, você quer entender e ter a contribuição mesmo do seu público-alvo, dos seus ouvintes, aprendizes, e eles te ajudam. Poxa, professora, aquela aula que você deu com os cubos mágicos foi muito legal, traz mais isso pra gente. Aí você ouve assim, nossa, essa sua palestra que você fez, essa mágica do livro foi sensacional. Então, eu faço mesmo, eu faço palestras, e as minhas palestras eu faço cubo, eu faço mágicas com o livro da plateia. Então, tem como sim você criar, usar a sua criatividade, usar formas diferentes de ensinar e que conectam o que você está comunicando, passa a ser até divertido, e aí você se torna um comunicador de alta performance, porque você está super conectado, você está entregando um conteúdo que faz sentido, a forma que você passa esse conteúdo faz sentido, e aí fica todo mundo feliz e motivado com o aprendizado. Quando você investe
em conhecimentos, em saberes diferenciados. Quando você investe em você, para você se comunicar da melhor forma, você vai perceber que existem ferramentas, técnicas muito interessantes que você pode usar. Você precisa investir em você. Você precisa investir tempo e conhecimento. E aí o que acontece? Você cria uma caixinha, que eu chamo de caixinha do conhecimento, onde você vai colocando todos os conhecimentos. Vamos dizer que são caixinhas de criatividade. Aí você vai pondo todas as formas de criatividade que você aprendeu, que você viu, que você pode juntar, e aí você coloca ali dentro. E aí você fala assim, bom, eu quero hoje dar aula, eu sei que o meu público é hoje de uma palestra de inteligência emocional, matemática, computação, seja do que for, eu vou fazer uma palestra para um público que é um público universitário. Todos eles são universitários de diversos cursos aí, tanto de humanas, exatas e biológicas. Já sei o meu público, que é diferenciado, meio a meio homens e mulheres, tem de várias áreas, enfim, você já sabe quem é o seu público-alvo, principalmente que eles são adolescentes. E aí você pesquisa sobre eles. Você fala assim, nossa, esses meninos, eles estão conectados com a internet. Eles estão o tempo todo no celular. Então, por que não criar uma atividade durante a palestra? Por exemplo, usando um jogo de perguntas e respostas, que você pode até usar uma certa competição. E aí, com esta competição, você pode usar a técnica da gamification para que, ao final da palestra, as pessoas, os estudantes que alcançarem ali o topo do pódio do jogo, você dá um livro de presente. Aí você não fala que é um livro, você fala assim, vai ter um presente especial ali no final da palestra. Por exemplo, tem o Kahoot, que é um jogo online, você já deixa preparado, por exemplo, 10 questões de conteúdos que você vai falar no meio da palestra. E aí você fala assim, olha gente, prestem atenção, porque a gente vai fazer uma brincadeira aqui, a gente vai jogar, então eu quero que vocês estejam conectados aí no seu celular, mas prestem atenção no conteúdo, porque a cada tempinho eu vou lançar uma pergunta e vocês vão responder no Kahoot, e aí a gente vai pontuando essas informações e aí ao final da palestra, quem estiver lá no topo do pódio vai ganhar um presente super especial. Aí você já engaja, porque todo mundo quer ganhar um presente. As pessoas gostam de competir, gostam de desafios. E aí, para poder responder, elas vão estar prestando atenção na sua palestra. Então é uma forma de você engajar. Isso você pode fazer na palestra, você pode fazer com os alunos, você pode fazer no processo de mentoria, você pode fazer no trabalho com um coach, você pode trabalhar isso para qualquer forma que você comunica. Você pode fazer isso numa reunião de negócios, por que não? Por que não, né? Então é interessante, porque aí você vai perceber se as pessoas realmente estão conectadas, se elas estão interessadas, e você consegue medir, é um termômetro para você medir se as pessoas estão engajadas ou não. Dependendo, por exemplo, corporativamente, profissionalmente, você não vai usar isso como competição para ganhar algo no final. Você nem precisa apresentar os resultados no final. Você pode fazer de forma que é só para interagir, para quebrar aquele clima, né, de reunião que você, né, às vezes você tá ali avoado, você nem acaba não prestando atenção, mas aí você motiva as pessoas a estarem ali presentes, participando, consumindo de verdade o conteúdo que você está compartilhando. Então isso é importante. Tem formas diferentes. Então, quando você analisa o público, né, você sabe que eu falei que era ali de adolescentes ali para no começo ali da vida adulta, que ainda está estudando, então fazendo a universidade, então você analisa. Então isso é importante, você entende do seu público-alvo, entende do que eles gostam, e aí você encaixa isso que eles gostam dentro da forma como você vai compartilhar aí todo o seu conhecimento. Agora, você pode optar por
nossa, mas isso dá trabalho, né? Eu tenho que ficar olhando, como é que tenho que ficar pesquisando o meu público-alvo a cada momento, a cada palestra, a cada aula, ou a cada vez que eu me interajo com o meu público-alvo, com os meus aprendizes, eu vou precisar pensar em alguma coisa assim. No começo, pode ser que dê um certo trabalho, porque você está se habituando a uma nova forma de se comunicar, mas se você permanecer no igual, no tradicional, no antigo, você vai ficar igual à maioria. E isso pode fazer com que os estudantes, os ouvintes, os aprendizes, o público-alvo no geral, ele se desconecte de você. E aí você deixa de ser um profissional interessante para que eles consumam conteúdo. Você tem que fazer com que eles estejam conectados com você. Porque eu sei que é isso que você quer, transmitir seu conhecimento, compartilhar esse conhecimento, ver, né, ser reconhecido pelo conhecimento que você está compartilhando, que é muito importante. E se você realmente quer isso, você vai buscar que isso aconteça. Perceba que se você ficar na zona de conforto, se você não mudar, não inovar na forma como você se comunica, se você não for criativo na forma como você se comunica, você vai perdendo, você vai vendo que você vai perdendo o teu público, eles se desconectam de você. E não é isso que você quer, você é um comunicador, você está transmitindo conhecimento, você está compartilhando seus saberes. E para que isso aconteça, e eu sei que você tem paixão e amor por fazer isso na área que você está atuando, e você sabe que você quer mesmo que esse conhecimento, essa transformação do seu público-alvo, dos seus clientes, dos seus ouvintes, dos seus aprendizes, essa transformação realmente impacte a vida deles e que eles usem esse conhecimento para performar a vida deles, para serem melhores, tanto como pessoas, como academicamente e profissionalmente. Então isso é bastante importante. E eu tenho certeza que você está bastante motivado para saber quais técnicas que eu uso, como que eu uso. Eu vou até dar um exemplo aqui. Quando eu fiz uma palestra, e aí eu já tenho uma caixinha de criatividade, onde eu tenho várias atividades, várias coisas que eu faço e vou colocando ali dentro. E olha só que interessante, eu fiz uma palestra para pessoas interessadas em autodesenvolvimento, para se comunicar melhor, e eles queriam entender formas de se comunicar melhor. E aí eu fiz no tema crianças. Resgate a criança interior de dentro de você, que você consegue se comunicar como a criança, de forma criativa, porque a gente olha as crianças e vê que todas as crianças são muito criativas, elas não têm filtro, elas falam, elas fazem o que fazem sentido para elas, e isso é muito importante. Então, por isso que eu coloquei esse tema, traga, né, resgate a tua criança interior, traga ela para o seu dia a dia, que você vai ver como você vai conseguir se tornar um comunicador com muito mais performance, e você vai entregar resultados extraordinários para o seu público-alvo, para o seu aprendiz. E eu vou te contar bem rapidinho como que foi a sequência que eu fiz ali na palestra. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, como eu estou resgatando a criança ali que está dentro dela, eu tinha uma equipe, então a gente distribuiu pirulitos, tinha de 400 a 500 pessoas ali na palestra, e aí a gente distribuiu pirulitos para todo mundo. Então eu já cheguei, as pessoas já estavam com o pirulito na mão, eu falei, para vocês chuparem o pirulito agora, já, durante a minha palestra, porque eu quero que você já traga essa criança de dentro de você, eu quero falar com a criança que está aí dentro de você, com o seu eu criança. A palestra é para o seu eu criança. E aí você vê que algumas pessoas, a maioria das pessoas já pegaram o pirulito, já começaram a chupar o pirulito. Depois eu peguei 2 livros da plateia e aí eu comecei a falar assim, olha, sabe como que a gente aprende bastante lendo? E aí eu peguei 2 livros da plateia e fiz como assim a gente faz, né? A gente pega um livro e eu faço assim, olha, a gente faz assim, aí e leu leitura dinâmica, né? E leu tudo. Então eu pego 2 livros, faço isso bem rapidinho e deixo ali
ali na frente da plateia. Escrevo ali duas palavras que se conectam, duas palavras que fazem parte da palestra, escrevi no Flipchart e deixei lá. E aí eu fiz duas atividades de duplas, onde eles conversam um com o outro, um criança, outro adulto, e uma outra atividade de conversa também entre duas crianças ali fazendo desenhos e tal. Aí pronto, a gente fez duas atividades, todo mundo se mexeu, ficou em pé, conversou um com o outro, foi bem bacana. A gente usou desenho, né? Um desenhou o outro, né? E de acordo com a percepção da criança, foi bem bacana essas atividades. E depois eu chamei alguém do público para me ajudar a fazer mágica. Todas as atividades estavam relacionadas com... Tá vendo como a criança é criativa? Tá vendo como você consegue trazer essa sua criatividade para comunicar? E aí a gente fez eu trouxe um voluntário que me ajudou no Flipchart a fazer alguns cálculos matemáticos com números aleatórios ali que vieram do público. E aí a gente fez um processo que saiu ali 3 números. Um representava uma página do livro, outro representava a linha e outro a posição da palavra. E o que a gente fez? Então eu falei assim, ó, vamos supor assim que os números eram 3, 8 e 27. Então na oitava linha, a terceira palavra da página 28 são as palavras que aí eu voltei no Flipchart, as duas primeiras palavras que eu tinha colocado no começo da palestra, eu falei assim, agora olhem o livro, né, nessa página, nessa linha, a posição da palavra e leiam bem em voz alta para mim qual era a palavra. E é uma mágica onde a palavra que está no livro é a palavra que está no Flipchart e que foi descoberta a partir de várias sequências aí numéricas. Então, essa mágica por quê? Porque mágica encanta, mágica traz uma comunicação interessante. Ali eu falei de matemática, números aleatórios, probabilidade, falei de computação, onde a gente tem algoritmos sequenciais, algoritmos de decisão, algoritmos de repetição. Então, a gente falou vários conceitos ali e usando a mágica. Depois disso, aí assim as pessoas falam, nossa, você é a bruxa e tal. E aí depois disso, eu fiz uma meditação guiada para resgatar esse eu criança, para deixar esse eu criança ancorado, para toda vez que cada uma das pessoas ali fossem apresentar em público, ou fazer uma aula, ou gravar uma live, que seja a forma que fosse comunicar, que ele trouxesse o eu criança dele, deixasse que o eu criança dele trouxesse atividades, formas diferentes de se comunicar para se conectar com as pessoas. E ao final eu terminei fazendo um storytelling, né, resgatando 3 pontos importantes ali de toda a palestra e resolvi 3 cubos mágicos. Então, tipo esse aqui, eu resolvi enquanto eu falava ali, eu fui resolvendo 3 cubos mágicos diferentes. Então tem esse aqui, por exemplo, olha, ele é um cubo mágico aqui diferente, tá vendo? Olha, mas e então eu resolvo 3 cubos mágicos diferentes e vou fazendo um storytelling e finalizo a palestra. Então, são coisas que conectam, né? Quando eu estou fazendo um storytelling, eu estou ali transmitindo conhecimento, eu estou resgatando tudo que eu passei de informação, tudo que eu passei de conexão, o que eu falei, né? O resultado de cada uma das atividades que a gente fez e tudo relacionado à criança. Então, quando a gente faz isso, a gente está conectando. Olha só quantas coisas bacanas, mágica, storytelling, o pirulito, as atividades em pé que foram 2, a resolução do cubo mágico, técnicas, né, de empatia, de conexão, tudo isso eu usei para fazer a palestra. E o mais interessante que era um evento bem grande que aconteceu, um congresso lá na Bahia, e ao final do evento eu ainda fui premiada como a melhor palestra
do evento. Então, além de tudo, eu fui reconhecida como uma comunicadora de alta performance, porque os resultados que o público ali recebeu foram realmente extraordinários. Quero contar uma história aqui para vocês, que quando você é criativo, quando você sai de onde você está e você investe em você, na forma como você vai comunicar, você pode até alcançar uma posição tipo a presidência. Eu não sou partidária, mas a forma como o nosso presidente Bolsonaro, ele alcançou a presidência é o que mais me interessou. Então, esquecendo a política, mas como é que ele conseguiu alcançar a presidência? Alguém que ninguém conhecia, não foi prefeito, não foi governador, né? Ele era deputado. E como é que ele alcançou a presidência? Então, ele planejou 6 anos antes de começar todo esse movimento, como que ele ia se comunicar. E ele se posicionou nas redes sociais, ele começou a dizer o que ele acredita, as coisas que ele gostaria de fazer se tornasse presidente. E aí ele começou um movimento de marketing digital. Ele estudou, ele se capacitou, ele começou a entregar conteúdo na internet do que ele acreditava, do que ele achava que era ideal para uma nação. E aí ele foi ganhando seguidores e foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo. E quando ele se candidatou, ninguém conhecia ele. E como é que ele começou? Enquanto todos os partidos maiores, eles investiam bastante dinheiro em publicidade, em propaganda, televisão, né, propaganda política na televisão e as entrevistas nos canais que eles são convidados a participar, nas televisões, nos rádios, nos debates. O que aconteceu? Nos debates ele acabou não indo em vários. E aí, como que ele se conectou com o público? Como é que o público, né, como que ele alcançou o público para que votasse nele e ele alcançasse a presidência? Porque ele conseguiu, por meio, né, das técnicas de marketing digital, das técnicas de criatividade que ele usou para se comunicar, ele investiu nele. E assim, o mais interessante é que com pouquíssimo investimento financeiro, ele investiu em estudar marketing, ele investiu em se comunicar, em aprender a se comunicar nas redes sociais, ele aprendeu a ser criativo na forma que ele, né, passava a informação. E ele gravava as lives, ele gravava o conteúdo que ele jogava nas redes sociais no quintal da casa dele, com o celular dele. Olha só que interessante, custo baixo, ele mesmo gravava, ele mesmo postava, ele fazia esse todo o processo acontecer. Então vejam que ele não ficou parado, ele saiu da zona de conforto dele, ele falou assim, eu vou buscar uma forma, eu acredito que consigo, e ele batalhou, ele criou, ele, né, trouxe uma forma de comunicação que ele não estava acostumado, ele investiu nele, na forma de comunicação, e tudo muito criativo e simples, né, com investimento que, enquanto né, os outros partidos maiores investiram muito dinheiro, como sempre investem, ele foi lá e investiu pouco, mas ele executou, ele foi para ação, ele acreditava, e é isso que faz a diferença. O acreditar, o querer, o agir, o investir em si. Ele investiu nele e o resultado é que alguém, né, tão desconhecido, tão oculto na sociedade e mesmo na política, de repente ele aparece, se lança candidato, começa a subir nas pesquisas e quando a gente vê, foi eleito. É interessante, né? Então, por que não pode acontecer com a gente? A gente performar, a gente ser um comunicador de alta performance e entregar resultados extraordinários para você alcançar o teu propósito, o seu sonho. Qual é o seu sonho? Qual é o seu propósito? O que você está disposto
a fazer para alcançar esse sonho e esse propósito? O quanto você está disposto a investir em você para você alcançar esse sonho e este propósito? O quanto você realmente está aberto a se conectar com as pessoas, ter empatia, buscar o que você realmente acredita, né? E agir, ir para ação. Não é só trazer todo esse conhecimento e aí depois deixar guardado na caixinha do conhecimento. Não, é realmente agir. Por exemplo, eu vou fazer um treinamento, mas não sou eu que estou apresentando, sou participante do treinamento. Eu levo meus cubos mágicos, eu levo meus jogos de lógica, e aí a cada dia eu vou colocando um ali na mesa tal, e aí eu vou me conectando com as pessoas, eu vou fazendo networking com as pessoas, e aí eu vou lá, pego um livro de alguém, faço uma mágica ali rapidinho, eu vou lá e resolvo um cubo mágico, eu explico como eu resolvo, eu explico como que eu uso isso nas minhas palestras, e aí eu vou conectando com as pessoas, eu vou treinando essa minha comunicação, porque na hora que eu faço ali no palco, eu já estou preparada, eu já sei que vai dar certo, eu já testei, eu testo no dia a dia, né? Eu testo com meus filhos, jogo baralho com os meus filhos, né? Jogo baralho com meu pai, testo isso, faço, né, brincadeiras de dobradura com o meu relacionamento, com o meu namorado, né? Faço isso com alguns amigos. E isso é bem bacana, e aí você vai treinando essa comunicação. Aí quando você vai fazer acontecer, você já sabe, você já praticou, você já testou, você já sabe como fazer, entende? Você guarda na caixinha do conhecimento, mas não é para ficar lá, é para você utilizar, testar o tempo todo, e aí quando você for usar, já tá sabendo, já tá muito fácil e divertido. É bem legal isso. Quero compartilhar agora com vocês uma notícia que fala sobre a criatividade em meio à crise. Olha aí a notícia. Então olha só o que está escrito. Olha, foi escrito pelo Alexandre Zag, que é um editor-chefe do Meio Mensagem. E olha o título: Criatividade contra a crise. E olha o que ele está dizendo, que o caminho para a reação da indústria de comunicação, que é a nossa área, é pavimentado por dinâmicas colaborativas, processos mais horizontais e maior conexão com os anseios sociais, econômicos e culturais. Tá vendo que a criatividade, ela veio para ficar. Na verdade, ela nunca deveria ter desaparecido ou deixado de ser usado. A criatividade veio para ajudar, para resolver, para conectar, para trabalhar com tudo isso que está falando aí nessa mensagem. E na nossa forma de comunicar também. Você viu que a mensagem, o texto, ele fala que a criatividade veio para ficar na comunicação. A comunicação, ela precisa ser realizada de forma dinâmica, criativa, colaborativa. Percebem? Então, não é só eu, você aí que estamos em busca de ter uma comunicação extraordinária, ser um comunicador de alta performance é uma necessidade do mercado, é uma necessidade dos profissionais, dos estudantes, dos palestrantes, de nós como professores, educadores, coaching, mentores. É isso, nós estamos aí também nessa luta de aprender a criatividade, de utilizar essa criatividade toda para a gente utilizar para transmitir o nosso conhecimento, para compartilhar o nosso conhecimento, para que a gente consiga comunicar tudo isso que a gente tem aqui dentro de forma criativa, inovadora, colaborativa. E você já percebeu, é uma necessidade. Não é assim, eu quero ou não quero. É quase um dever mesmo. Você precisa usar a criatividade, desenvolver, despertar essa criatividade de dentro de você, que eu sei que você tem, porque se eu criança tá aí dentro, ele não desaparece. Às vezes ele fica meio dormindo assim, mas ele tá aí dentro de você. E se ele tá aí dentro de você, acorda ele.
traz ele para a tua vida adulta, deixa ele te ajudar, deixa o seu eu criança trazer essa criatividade toda e deixa que essa criança te ajude com tudo o que você trabalha aí na sua comunicação. E você vai perceber, nossa, é tão gostoso, é tão prazeroso quando você brinca, né, de comunicar e dá certo a comunicação, o conhecimento é passado, o conhecimento é absorvido pelo seu aprendiz, pelo seu estudante, pelo seu mentorado. É mágico. O seu aprendiz, o seu público-alvo, ele consome, mas ele consome com alegria, com felicidade. O conhecimento, o conteúdo passa a fazer parte dele, passa a fazer sentido. E aí ele não esquece mais. E mais que isso, você sempre vai ser lembrado, além de você ser reconhecido, você vai ser lembrado. Eu, por exemplo, sou a japonesa que resolve os cubos mágicos nas palestras, ou a japonesa que faz ali, né, faz mágicas nas palestras, que faz as dinâmicas. Nossa, e quantas vezes a gente não ouve? Nossa, eu adoro, sempre vou assistir e consumir o teu conteúdo, porque eu acho super bacana o jeito que você trabalha e faz acontecer. Então isso é bacana, é legal, é importante você usar toda a criatividade para levar esse conhecimento para o teu público-alvo, para os seus aprendizes, e você vê que a felicidade que você sente vale muito a pena, muito a pena. Agora eu quero que você sinta que emoção que está por trás, né, do sim e do não, de você estar atuando com a criatividade na comunicação ou não. Se você quiser sentir os olhos para tentar sentir melhor, então eu quero que você sinta nas minhas palavras o que eu quero que você imagine. Imagine como que você se sente sabendo que você até hoje não conseguiu aplicar a criatividade para comunicar o teu conhecimento. Como que você se sente sendo deixado para trás enquanto os outros comunicadores estão tendo resultados extraordinários porque eles têm realizado comunicações de alta performance por meio da criatividade? Como que você se sente? E agora pensa o oposto. Como que você se sente se você consegue aplicar métodos, ferramentas, abordagens diferentes e criativas na forma como você comunica o teu conhecimento? Como que você se sente sendo reconhecido pela sua plateia, pelos seus estudantes, aprendizes, seu público-alvo, pela forma como você se comunica com criatividade? Como é que você se sente sabendo que você é um sucesso na comunicação e porque você se permitiu ser esse sucesso, um comunicador de alta performance, porque você permitiu trazer a criatividade na forma como você comunica, transmite o teu conhecimento? Como que você se sente observando e sentindo o teu público-alvo tendo prazer, sentido e motivação em receber, em consumir todo o conhecimento que você está compartilhando de forma criativa? Eu gosto de sempre trazer a emoção e o sentimento, porque assim você percebe aí dentro de você o que você pode melhorar, por que você está se boicotando e impedindo para que você alcance a sua forma de comunicar de alta performance, ou porque você está se permitindo. São emoções que, quando você traz o prazer, ele te motiva, que é o que eu quero que aconteça com você. Eu quero que você esteja motivado a querer aprender a criatividade, a trazer toda essa criatividade na forma como você comunica, porque eu sei que isso performa, porque eu sei que isso traz muitos resultados. E eu quero que você sinta o mesmo que eu, quando eu fui premiada ali para receber o prêmio de melhor palestra, quando eu fui homenageada
quando a plateia fica de pé para aplaudir ao final da sua palestra, ou os estudantes que elogiam a forma como eles aprendem, como eu comunico, os elogios, o reconhecimento, o prazer em ver esse público consumindo e querendo mais, é indescritível, e eu sei que você sabe disso, e eu sei que você quer permanecer nesse prazer. Por isso que eu insisto em dizer para você, invista em você, desperte esse seu eu criança e traga a criatividade nos seus eventos, nas suas palestras, nas suas aulas, no seu processo de coaching, na sua mentoria, no seu treinamento, no seu workshop, seja onde você estiver levando toda essa sua criatividade. E vá em frente, acredite em você, porque eu acredito. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui e eu espero que este vídeo tenha te ajudado a dar um passo a mais para você se transformar num comunicador de alta performance. Seja como professor, educador, coach, palestrante, seja como, independente da profissão ou da forma como você comunica, independente. E lembre-se de ativar as notificações para você continuar recebendo as informações mais atualizadas aqui no canal. E deixe seu like no YouTube para que ele consiga entender que este conhecimento é tão importante que possa ser compartilhado com mais pessoas como você que se importa com um conhecimento de muito valor. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo comunicando com criatividade e sabedoria.